Um novo início de semana e eu tenho várias dicas para você. Vem comigo. Seja Legal, com Malu Diogo. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Seja Legal. Segunda quinzena de janeiro começando e tenho recados importantes aí para você, tá? A gente já sabe que esse início de ano, não só deste ano especificamente, mas de todos os anos, é um início muito pesado para o DP. Então nós temos que tomar cautela aí com algumas questões que precisam ser ajustadas e definidas para todo o ano corrente. A começar, né, pelo evento 1200 lá no E-Social, que estava suspenso o envio em decorrência da tabela da Previdência Social, então já está liberado. Se você tem aí eventos 1.200 a serem enviados para o E-Social competência janeiro de 2026, já pode enviar porque já está liberado e já está sendo recebido, tá? Tabela de INSS para 2026, assim como os valores a título de salário família e salário mínimo também nacional já foram alterados. Eu vou deixar aqui embaixo o link para que você pegue todos os valores e atualize o seu sistema de folha para poder proceder ao cálculo de forma adequada na sua próxima folha de pagamento, tá? Perguntaram para mim esses dias, várias pessoas perguntaram se há necessidade de enviar as informações relativas às empresas sem movimento, né? Porque antigamente nós fazíamos isso e já há uns 2 anos a gente não está fazendo mais. É obrigatório? Não é, gente? Não é, tá? Então, se a empresa está sem movimento, nós não precisamos mais enviar aquele E-Social sem movimento no mês de janeiro. Não há mais necessidade. A Instrução Normativa 2110 da Receita Federal já alterou isso, já tem uns 2 anos. Então, quando que a gente envia agora que uma empresa é sem movimento? Somente na primeira competência. E a partir dali, o E-Social vai considerar que a empresa é sem movimento até que ela venha a ter movimento de novo. Então, janeiro agora, se a empresa está sem movimento, isso já foi informada lá no início, né? Então não tem necessidade de informar de novo, ok? Registra aí então. E vamos falar da DIRF, né? Também tem várias perguntas na minha caixinha com relação à conferência da DIRF. E dentre todas as questões que me foram perguntadas, a mais insistente é como conferir a DIRF de uma forma individualizada pelo extrator. O extrator da Receita Federal, ele não dá essa possibilidade. Então, quando a gente entra lá no extrator, e em alguns programas anteriores, ou seja, legal, eu já deixei para vocês aí o link de como acessar o extrator. Quando a gente entra lá, nós temos o totalizador do extrator por ano de 2025 e temos por mês. Então, quando a gente tem o totalizador lá por mês, janeiro até dezembro, né, nós já temos lá, dependendo da data que você consultou, que você vai consultar, dezembro pode estar ou não disponível lá, porque não é automático, não é você enviar o E-Social e o extrator já coletar a informação, não é automático igual é na DCTF Web, demora um pouquinho para processar. Então, dependendo do tempo que você consultou o extrator ou que você vai consultar agora, pode ser que ainda não esteja processado o mês de dezembro. Mas enfim, como que a gente faz a conferência? Você tem que abrir mês a mês e verificar com o seu totalizador 5002 lá do E-Social e com o seu relatório mensal de folha de pagamento, se os valores batem, tanto de rendimento quanto do imposto retido. Teoricamente, não é para ter diferença, porque a DIRF ela foi sendo fechada mensalmente no ano de 2025. Então, é uma conferência básica que a gente faz. Toda vez que a gente processa a folha de pagamento e envia para o E-Social, né, aquela competência do mês, há o retorno do S5002, que é o totalizador do imposto de renda, né? Então, esse totalizador ele tem que bater ali com a sua folha de pagamento. Então, teoricamente, se você conferiu a sua folha todo mês, as bases, né, da sua folha de pagamento e não houve diferença, você não vai ter diferença agora. Mas, quando você abre o extrator e você clica lá nos meses para conferir os totalizadores, tem uma parte de baixo que ele dá críticas, caso tenha alguma inconsistência. Então, se você estiver conferindo e aparecer lá na crítica alguma inconsistência, a sua conferência tem que começar por aí. Tá? Aí a conferência ela é feita mensalmente do que está no extrator, que é o que ele puxa lá do E-Social com a sua folha. Teoricamente já deve ter feito isso durante o ano, mas a gente sempre acaba dando uma conferida, né? E aí, obviamente, conferir aquelas questões mais específicas, os dependentes, como que eu estou conferindo os dependentes? Eu tenho os dependentes da folha e eu tenho os dependentes lá no E-Social, então eu já estou olhando esses dependentes se eles estão iguais, né?
Os valores do plano médico, então a gente sabe que a gente desconta um valor X do plano médico empresarial do empregado lá no holerite dele e também tem o valor total pago pela empresa, que é aquela história das rubricas informativas que eu já vinha falando, falei bastante disso em 2025, a rubrica informativa por si só, a rubrica informativa dedutora, né? Então nós temos essas duas informações com relação aos benefícios. Então, algumas rubricas dessas, a exemplo do plano médico, vai aparecer agora onde? No informe de rendimento, então precisa conferir. Então também você tem como entrar lá no E-Social e checar no totalizador do E-Social, no 5012 do imposto de renda e o totalizador mensal, né, que é o resultado do evento 1.200 que vai lá para o E-Social, quais são os valores das rubricas informativas. Então você pode conferir por amostragem também. Você também pode conferir as rescisões, né, porque a gente sabe que o totalizador lá do extrator te traz por mês valores de verbas indenizatórias, de aviso prévio, tudo aquilo que vai lá no informe de rendimentos, você pode começar a conferir também as rescisões. Então eu tenho notado que a coisa está muito confusa, não só aqui, né, numa empresa de software de folha, mas em todas as outras, as empresas todas que têm essa conferência para fazer, os profissionais que atuam na área ainda estão um pouco perdidos com relação a isso, porque na minha opinião, realmente faltou aí o governo disponibilizar uma forma de conferência individualizada, para a gente ter um pouco mais de segurança, né? Tenho acompanhado as redes sociais, tenho acompanhado o material do governo federal e neste momento o que foi disponibilizado é a conferência mensal do extrator para o E-Social e para o sistema de folha de pagamento, os resumos da folha de pagamento, folha analítica, e por amostragem eu venho conferindo os dependentes, valores de plano médicos e verbas indenizatórias ou que são tributadas de uma forma diferenciada, exemplo de férias, né? De acordo com o que eu tenho na folha de pagamento e também lá no E-Social, né? Porque aí o que foi o resultado do E-Social, que está lá no E-Social, ele também foi para o extrator. Por enquanto é isso que nós temos, vou acompanhando aí as redes sociais, os profissionais da área, e caso tenha novidades com relação à conferência da DIF mensal, eu trago aqui para vocês. Eu desejo uma excelente semana, até mais. GI Talks, RH na DR. Realização GI for Tecnologia para RH. Acesse gi.com.br.